O próximo ponto, gente, é em relação à sustentabilidade. E sim, sustentabilidade tem a ver com o sistema construtivo. Aliás, tem muita coisa a ver, e a gente vai discutir sobre isso. E aqui é um ponto super importante, principalmente para você que está fazendo o seu TCC. Eu participo, né, já falei isso para vocês, eu participo de banca de TCC como arquiteto convidado, e sempre que eu vejo um aluno colocando lá um slide dedicado para falar que o projeto dele é sustentável, eu já fico meio, será que é? E na maioria das vezes, de fato, não é. E por quê? Porque geralmente ele se utiliza de estratégias passivas, estratégias, inclusive, que são, de alguma forma, até batidas, não que não sejam necessárias, mas de certa forma são batidas, como reutilização de águas cinzas, de águas pluviais, placas fotovoltaicas, né, energia solar. Mas eu acho que, na verdade, qualquer projeto deveria ter, né, essas três estratégias. A gente tem que entender que, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de três pilares essenciais da sustentabilidade. Inclusive, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que, se a gente for pegar o pé da letra, né, a etimologia dessa palavra, hoje ela está muito banalizada. Mas vamos desconsiderar isso aqui. Mas voltando, né, a sustentabilidade, ela tem três pilares. O pilar econômico, social e ambiental. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de econômico, né, a gente tem o econômico, o social e o ambiental. O social e o econômico, de certa forma, estão até ligados, né? Como assim? Por exemplo, imagina você que você está, como arquiteto recém-formado, você está na sua cidade buscando, especificando tijolos que vêm tijolos de barro, tá? De 8 furos, né? Tijolos cerâmicos. Esses tijolos, eles vêm de uma olaria, né, próxima à sua cidade, que tem uma produção, que vem de uma produção análogo à escravidão. Então, essas pessoas estão ali forçadas, produzindo, né? Eu tô aqui, gente, só dando uma viajada para que vocês entendam. Embora exista, tá? Principalmente em carvoarias, né? Não sei se em olaria isso tem, mas existem várias reportagens que existe esse tipo de situação, infelizmente, até hoje. Então, imagina essa situação. Então, você está pegando esse material de lá. Ou seja, esse pilar social, ele está sendo rompido. Né? Ah, João, mas eu tenho que me preocupar com isso? Tem, gente. Se a gente está falando de sustentabilidade, tem sim. Mas, para além disso, né, aí a gente vamos linkar aqui esse social com o econômico. Então, imagina você que você vai fazer um projeto de uma área para os quilombolas, alguma coisa, um centro cultural para os quilombolas, alguma coisa nesse sentido. E aí você especifica como sistema construtivo, estrutural, a taipa de pilão ou o adobe, algo nesse sentido. E aí você traz para essa banca, e aí volta nos vídeos anteriores, isso precisa estar muito bem representado, tá nas pranchas, muito bem contada essa história, mas aí você especifica esse sistema no seu projeto, e aí você vai estar atendendo os três pilares. Por quê? Porque esse adobe, você propõe que esse adobe seja feito na comunidade local. E aí você vai trazer renda para essa comunidade vai produzir esses adobes e aí elas vão ser remuneradas por esse trabalho. E aí você está aqui elencando os três pilares, que é o ambiental, né? Portanto, você está conseguindo fazer uma produção, esses tijolos de adobe ou da taipa, você está fazendo um sistema que seja local, vernacular, né? Sem queima, sem aditivos e também sem a questão do combustível, né? Do transporte porque é um dos poluentes também, né, o transporte, o diesel, né, que é advindo dos caminhões, né, desse transporte. Então, você está atendendo esse pilar ambiental. O econômico vem dessa renda que você está trazendo para essa comunidade local e o social vem dessa questão comunitária, né, da forma que você introduz esse material para essa comunidade local. Então, aqui é um sistema perfeito, né? E, obviamente, a gente está falando aqui de uma remuneração que seja justa, né, em condições justas. Mas está vendo como a gente consegue atender esses pilares? Então, gente, só para que vocês entendam esse exemplo, que sustentabilidade, ela vem muito antes, né, das escolhas passivas do projeto. Então, ela precisa ter raízes profundas, desde as escolhas dos materiais, do sistema construtivo. Cada escolha, né, para que você fale que o seu projeto, ele é um projeto sustentável, ele precisa ter densidade, entende? Ele não pode você não pode fazer o seu projeto e ao final simplesmente falar, não, aqui, ó, a placa fotovoltaica, a reutilização de águas pluviais. Né? Isso, na verdade, é quase que uma obrigação para todos, tá? Isso não significa que o seu projeto seja sustentável. Ah, João, mas então eu tenho que, para o meu projeto sustentável, eu tenho que atender todos esses aspectos. Eu não posso utilizar porcelanato, eu não posso usar o bloco de 8 furos. Ah, mas o meu cliente, eu sou arquiteto recém-formado, e o meu cliente, ele quer que eu utilize esse sistema, eu já tentei convencê-lo de outra forma, mas não, ele está irredutível. Calma, gente, não é bem assim também. Quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive é um tema, né, que dá pra gente discutir muito sobre. E aqui, inclusive, gente, uma opinião pessoal, tá?
Eu penso que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente tem outros fatores, né? Porque fazer, por exemplo, um projeto para um concurso ou para um TCC, é fundamental que você aplique ao pé da letra isso, porque a gente tem nessa liberdade de se fazer isso. E é fundamental. Eu acho que, inclusive, se a gente for parar para pensar porque eu sempre faço esse exercício, né? De pensar o que é arquitetura contemporânea hoje, né? O que daqui a 100 anos eles vão estudar e vão olhar para a nossa produção e entender que seja algo que fez a diferença, né? O que influenciou a nossa arquitetura. E eu não tenho dúvida que uma dessas questões, além da tecnologia, é também a sustentabilidade. A gente está entendendo hoje que os recursos são finitos e que, portanto, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, isso é primordial. Mas, obviamente, que existem situações que a gente não vai conseguir aplicar isso ao pé da letra. Então, eu acho que a gente tem que pensar que é sempre uma balança, tá? Se você não vai conseguir usar um sistema construtivo, né, mais sustentável, né, eu vou utilizar essa palavra, ou seja, que não vai poluir, né, que não vai ter um aumento da pegada de carbono, você pode usar outras estratégias no projeto para que você consiga equilibrar, né, esse jogo. Então, é super interessante a gente pensar dessa forma. Porque, né, às vezes o que eu vejo que acontece muito é que o cliente não aceita esse sistema, eu queria usar uma taipa de pilão, uma coisa mais sustentável, mas o cliente não quer, ele quer o bloco cerâmico de 8 furos. Tá tudo bem. Então, fazer o quê? Vamos lá, coloca o bloco e vida que segue, mas aí você vai fazer outras estratégias, né, passivas e bioclimáticas para que você consiga retardar, né, essa escolha que vai sim ter um impacto negativo, mas que ao mesmo tempo você vai conseguir estabelecer esse equilíbrio e ajudar, né, de alguma forma o planeta. Então esse é o ponto, a gente tem que ter essa linha tênue, né, esse bom senso para especificar as coisas.